Você está escutando Lugares pelo Mundo. Conhecimento que transforma, inspiração que te move. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Lugares pelo Mundo. Eu sou João Vitor, jornalista e editor dos podcasts. E antes de tudo, segue a página do nosso portal nas redes sociais. É só procurar por @oficial Lugares pelo Mundo que vocês vão encontrar a gente onde for, beleza? Então bora lá! Hoje a gente tem aqui como convidado o Mohamed Puncha, do podcast O Nome Disso é Mundo, e ele vai explicar um pouquinho pra gente sobre o islamismo e tentar desmistificar e quebrar alguns paradigmas sobre isso. Tudo bom com você, Puncha? Paz e boa noite pra ti, João. Paz e bom momento para os ouvintes. Graças a Deus, tudo muito bem. E estamos aí, o que puder ajudar, pode contar comigo. Se for pra atrapalhar, não me chama, mas se for pra ajudar, tô aqui. Então, Puncha, primeiro, fala um pouquinho sobre o que você vem pesquisando atualmente. Atualmente venho pesquisando o preconceito contra muçulmanos e muçulmanas em redes sociais no doutorado em Ciências Sociais na USP de Araraquara. Venho estudando a religião de forma particular e de forma íntima e venho tentando compartilhar algumas coisas que aprendo, algumas coisas que percebo, algumas reflexões, né? Eu não possuo a verdade está com Allah e não comigo. Mas assim como as pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho a procura. E a procura nós compartilhamos e podemos procurar juntos. Entendi. Você comentou sobre sunita, xiita. Você pode falar qual que é a principal diferença entre esses segmentos e no que eles se baseiam mais? Olha, as principais diferenças talvez farão sentido quando nós tivermos consciência das principais semelhanças, né? Porque assim, a gente fala, às vezes as pessoas parecem que sabem muito bem o que é sunismo, o que é xiismo, para ponto de focarmos nas suas diferenças, mas talvez seja questão de focarmos nas suas semelhanças, né? Tanto o sunismo quanto o xiismo partem do pressuposto de que não existe nenhuma divindade a não ser Allah ou a não ser Deus. Tanto o sunismo quanto o xiismo acredita que não tiveram outros profetas depois de Muhammad, que a paz e bênçãos de Deus seja com ele. Todos os profetas, que a paz seja com todos eles, que são Adão, Noé, Jesus, Moisés, todos esses profetas, o Islã, ele acaba reconhecendo como profetas que existem, seja o Islã sunita ou o Islã xiita. Talvez o que haja, e aí pegando um aspecto de diferença, mas que gostaria de reiterar a semelhança bem da verdade, é uma consideração pela família profética, né? Por quem foi Fátima az-Zahra, que Deus esteja satisfeito com ela, por quem foi Ali ibn Abi Talib, que é sobrinho do profeta, e que também teve um papel importantíssimo, né, na elaboração do que é o xiismo, mas também no sunismo, uma vez que ele foi califa da comunidade islâmica sunita, não só para os xiitas. Então existem muitas semelhanças, né? Os xiitas e sunitas vão praticar a peregrinação, vão praticar a purificação dos seus bens pela doação, vão praticar as orações a 5 por dia. Vai ter uma diferença que os xiitas costumam rezar em cima de uma pedra chamada turba, onde eles apoiam a testa no momento da prostração. Então a base dele é bem parecida. Extremamente parecida. Assim, eu acho que se fosse para colocar em termos de percentual, seria uns 90 e tantos % parecido. É claro que você vai ter, e aí você vai ter movimentos dentro do Islã sunita que vão colocar os xiitas como algo completamente fora do Islã. Assim como você vai ter xiitas que vão colocar os sunitas como algo completamente fora do Islã, né? Mas no islamismo que eu pratico, que é tendo uma intenção de diálogo e a perspectiva de que o Islã, por ser uma religião que veio para toda a humanidade, há de se colocar de forma a ser assimilada pelas pessoas, independente das suas culturas ou formas psíquicas, né? Toda a mentalidade, qualquer ser humano em qualquer lugar do planeta pode ser muçulmano, né? Tanto que a gente tem muita fantasia de que os árabes são em sua maioria, que a maioria dos muçulmanos do mundo são árabes, mas a maioria dos muçulmanos do mundo são asiáticos e africanos, né? Então assim, o Islã ele se manifesta de diferentes formas em diferentes pessoas. Então, dentro do que eu pratico e do que um grupo significativo pratica, existe uma convergência e uma união entre sunitas e xiitas, uma perspectiva de que somos irmãos, apesar de termos diferenças.
Entendi. Ainda levando um pouco por esse lado, muita coisa do que chega pra gente sobre o islamismo não são coisas que de fato pregam aquilo que você falou dos ideais. Muitas vezes são notícias da mídia de terrorismo e tal. Por que você acha que esse lado bom da religião não chega aqui pra gente? Qual que é essa barreira que nós temos que impede que esse lado positivo seja falado? Talvez porque a maioria das notícias que cheguem acerca dos muçulmanos sejam acerca do islamismo e não do Islã. O islamismo se manifesta de diferentes formas, inclusive de formas extremamente repudiáveis, né? O Boko Haram pratica o islamismo. Então, o islamismo é mais a parte política, certo? Sim, o Boko Haram pratica o islamismo, o Daesh, o Estado Islâmico, pratica o islamismo, né? Mas eles se desviam na prática do Islã. No momento em que eles fogem de questões que estão ligadas ao respeito pela vida humana, à defesa da liberdade, né? Você tem a Maqasid al-Sharia, que seria as finalidades, os objetivos da Sharia, né? E um dos principais objetivos da Sharia é a manutenção da vida humana. Outro objetivo é a manutenção da liberdade de consciência, né? Então, a partir do momento em que esses grupos se afastam desse tipo de ideal, eles acabam, enfim, dando pano para manga para as pessoas falarem: veja, os muçulmanos são assim. Quando, na verdade, nem todo mundo que fala mais alto está falando por todo mundo, né? Também você tem, após a Revolução Iraniana, em 1979, você tem a identificação dos muçulmanos enquanto uma força possível de ameaça, né? Os muçulmanos enquanto uma forma de ameaça. E hoje em dia você tem uma queda, né, dos estados-nação e dos estados nacionais, e a democracia representativa ameaçada, e as questões identitárias são ameaçadas, e os discursos populistas acabam se valendo de estratégias xenofóbicas e racistas para se propagar. Então eu tenho a impressão que é por isso que os muçulmanos muitas vezes são tidos como bodes expiatórios, né? No passado, o que se dizia dos judeus é que eles possuíam uma religião estranha que ameaçava o cristianismo, que eles possuíam uma sexualidade perversa que podia afetar também as mulheres e, enfim, estuprá-las e ter esse tipo de comportamento deplorável, que eles também eram uma ameaça à cultura, uma vez que eles traziam uma cultura estrangeira, e isso se falava dos judeus no contexto pré-Segunda Guerra Mundial, durante a ascensão do nazismo. Hoje fala-se as mesmíssimas coisas dos muçulmanos, né? E é complicado porque, independente de direita ou de esquerda, muita gente acredita nesse tipo de coisa, né? Você tem até uma coisa que se chama de indústria da islamofobia, né? Que são pessoas que lucram vendendo treinamentos, vendendo livros, fazendo programas, né? Inclusive com expoentes no Brasil, né? Que tentam trazer isso para cá, mas de certa forma ainda bem que não tem colado muito, né? Eles não têm gerado as cifras milionárias que se geram nos Estados Unidos com treinamento militar e venda de serviços especializados para pessoas que têm suas ansiedades e medos estimulados, né, com a figura do muçulmano terrorista, do homem-bomba, né? Afinal, aqui no Brasil, você tem... Forçando a barra, as pessoas vão dizer que Realengo foi um atentado terrorista praticado por muçulmanos. Vamos dizer que sim. Eu discordo que seja, né? Mas vamos dizer que sim. Em um dia, o número de violência que tem no Brasil praticado, os números de violência que tem no Brasil praticados por cristãos já ultrapassam em muito uma série de países em relação à violência, né? Mais de um terço, quase um terço dos homicídios do planeta ocorrem na América Latina, né? Uma parte significativa no Brasil. Então o Brasil é um país extremamente violento e nós não temos atentados terroristas muçulmanos aqui, né? Os cristãos que estão aqui bastam, né? Por não seguirem a mensagem de Jesus, que a paz esteja com ele, e terem essa prática, né, muitas vezes deplorável, de coadunar com a violência e com o totalitarismo. Verdade. Agora, falando desses estereótipos, qual que você acha que mais te incomoda e se esse também é o mais reproduzido pelas pessoas? Olha, um estereótipo que me incomoda particularmente, muito mesmo, é a questão da submissão da mulher muçulmana. Eu não posso falar em nome das mulheres muçulmanas, isso não é devido, porque isso não me diz respeito de certa forma, mas me diz respeito na medida em que são minhas irmãs de fé, né? Muitas vezes elas são colocadas como mulheres submissas,
a homens, né? A mulheres submissas a uma cultura machista e patriarcal, né? Todavia, o Islã, não o islamismo, o Islã, ele coloca que o ser humano não deve submissão a nenhum outro ser humano, né? Então, a própria ideia de patriarcado haveria de ser problematizada dentro da religião, uma vez que não se deve ter submissão a homens, né? Então, as mulheres também são vistas muitas vezes como oprimidas, né? E dificilmente respeitam-se as suas escolhas, né? Estava conversando com duas irmãs pouco antes de começar essa gravação, e elas disseram que perguntaram para elas, né, se elas se tornaram muçulmanas porque ela casaram com um muçulmano, né? Então, como se a decisão de uma mulher não pudesse ser respeitada, a não ser que tivesse a chancela de um homem por trás dela, né? E isso é uma das coisas que me irrita profundamente, né? Porque isso acaba por excluir as mulheres muçulmanas de espaços decisórios, de espaços de debate e interlocução. Isso acaba por excluir as mulheres muçulmanas do espaço de trabalho, e aí elas acabam ficando numa situação extremamente vulnerável. Acaba excluindo elas mesmo. Ainda mais. É como se dissessem, veja, sua religião exclui mulheres, nós vamos excluir também, saca? Porque a mulher opta por usar um véu, porque ela opta por não mostrar o corpo dela, sendo que qualquer que seja a decisão dela, seja de biquíni ou seja de burca, ela tem que ser respeitada, né? Independente da escolha da mulher. Pelada, ela tem que ser respeitada, né? E se ela opta por usar um véu, também tem que ser respeitada. A gente não tem o direito de agir de forma contrária à sua decisão, né? Não é à toa que o Alcorão, logo antes de dizer para as mulheres se cobrirem, recomendar elas se cobrirem, ordena aos homens a recatarem os seus olhares, né? Então, se tem alguma coisa errada na irmã que está usando o hijab ou na irmã que não está usando o hijab, na verdade está errado em você, homem, que está olhando com desejo quando você devia estar preocupado com outras coisas. E você acha que esse é o estereótipo mais reproduzido pelos brasileiros, principalmente? Olha, esse é o que mais me irrita. Um dos que é mais reproduzido é a questão do homem bomba e da mulher bomba. Esse acaba sendo um dos principais. Sim. E é um tanto quanto estúpido, porque você não tem atentados terroristas no Brasil, é um preconceito que é importado, né? As pessoas olham o que acontece lá fora e falam, vai acontecer aqui. E, bom... Até porque, como você falou, aqui no Brasil não tem nenhum caso de ataque terrorista muçulmano. Não, apesar de ser abundante o terrorismo de Estado na periferia, contra a população marginalizada, pobre, em situação de... mesmo as pessoas que estão em situação de presídio, né? Que são torturadas cotidianamente, né? Isso tudo na minha perspectiva, são formas de terrorismo. E mesmo o processo colonizatório, ele foi extremamente terrorista. Até hoje se faz terrorismo com a população indígena nativa desse continente, né? E ninguém coloca isso na conta dos cristãos, ninguém coloca isso na conta dos evangélicos e católicos. Mas, pra ser sincero, João, eu tenho medo de trocar o gás de cozinha, porque se essa porcaria desse botijão explodir, ainda vão falar que é porque eu sou muçulmano, sabe? Então é o tipo de coisa que você olha e fala, poxa, qualquer coisa que eu faço, a culpa é porque eu sou muçulmano, né? Eu não posso errar, eu não posso ser um ser humano com meus limites e defeitos. Ainda seguindo nessa linha do que você falou, que você tá todo o tempo preso a, tipo, ser muçulmano, e se você erra, eles jogam a culpa na sua religião, é tudo por causa disso. Você acha que o brasileiro, ele é realmente receptivo com pessoas de outras crenças, de outros lugares, igual sempre é falado por aí? Porque sempre o que fala é que o brasileiro é receptivo, que é um povo miscigenado, que tem de tudo, mas de fato ele é realmente receptivo, ele realmente não reproduz tanto esse preconceito, porque a gente sabe que tem, mas no seu ver, como que funciona aqui de verdade? Olha, eu acho que em absoluto nos últimos tempos você tem uma guinada das posturas xenofóbicas e racistas, né? O Islã, ele me liberta desse preconceito na medida em que me recorda que as pessoas ou são minhas irmãs de fé ou são minhas irmãs da humanidade. Na medida em que deixa claro que a pessoa, o estrangeiro, o brasileiro, o branco, o negro, o homem, a mulher, não são melhores uns que os outros, por serem homens ou por serem brancos ou por serem brasileiros, né? Eles são melhores, as pessoas são melhores por conta das suas ações, né? E das suas concepções e como agem umas com as outras. Então eu tenho a impressão que no Brasil a gente já tem muito o que fazer para que possa ter esse contexto que as pessoas dizem de respeito às diferenças, de o Brasil um país tolerante, né?
os relatórios de intolerância religiosa no Brasil existem. Eu me recordo um de 2016 que eu consultei para a elaboração do meu projeto de doutorado. Ele mostra que existe muito preconceito contra povos de santo, contra evangélicos, né? Apesar da maioria do preconceito que eu, pelo menos nesse relatório que eu consultei de 2016, contra evangélicos ser mobilizado por outros evangélicos de outras denominações, algo semelhante ao que acontece entre muçulmanos, né? Muçulmano um contra o outro, evangélicos um contra o outro, contra povos de santo principalmente, né? E também contra muçulmanos, apesar de ser numa proporção bem menor, uma vez que existem menos muçulmanos no Brasil, né? Mas você tem um preconceito estrutural muito intenso, né? Se você comparar, por exemplo, aquilo que é declarado no relatório do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, se você procurar pela palavra igreja, você encontra centenas de ocorrências. Se você procurar pela palavra terreiro, eu duvido que você encontre uma dúzia, né? Mesquita você não encontra nenhuma. Enfim, mas isso, você tem uma estrutura racista, uma estrutura xenofóbica, uma estrutura preconceituosa, e agora você tem a ascensão de discursos que colocam um mito nacional, um mito fundador de que o Brasil seria um país cristão, né, de tradição judaico-cristã, né, apesar de você ter, na verdade, uma chacina de populações indígenas e nativas, e as pessoas podem dizer que nós seguimos em uma civilização judaico-cristã pisando sobre o cadáver de um monte de pessoas, né? Inclusive de muçulmanos que vieram para o Brasil em situação de escravidão ao longo do século XVII, XVIII e XIX, né? Inclusive você teve a Revolta dos Beis em 1835, né, com muçulmanos, com africanos muçulmanos em situação de escravidão, que se revoltaram, né, uma vez que o Islã proíbe que você tenha submissão ao ser humano, né? Então a própria ideia de escravidão, apesar de muitos praticantes de determinadas formas de islamismo defenderem historicamente a escravidão, mas no Islã você não tem desculpa para manter escravos, né? Pelo contrário, você tem todo incentivo para libertá-los. Mas enfim, a gente tem esse mito, né, nacional de que o Brasil é um povo cordial, que respeita, que acolhe, mas na minha experiência, observando esses relatórios, isso é para vender um peixe que sequer foi pescado. Agora uma curiosidade. Você citou, usando o exemplo do Islã, de uma divergência de interpretação, que você falou que o Islã não prega a submissão de um ser humano por outro, mas algumas vertentes defendem a escravidão, ou defendiam a escravidão. Uhum. Agora falando como religião como um todo, porque não é só o Islã, que existem várias vertentes de um mesmo pilar, digamos assim. Uhum. Por que você acha que existem essas divergências, sabe? Você como estudioso de religião, mais principalmente do Islã, mas falando um pouco mais geral, por que existe isso em todas as religiões e o que faz com que aconteçam essas divergências? Eu tenho a impressão que são questões econômicas, políticas e culturais, principalmente, né? Você tem situações, por exemplo, em que muçulmanos têm preconceito com outros muçulmanos, mas se aliam a cristãos e pessoas de outras religiões, né? Então isso é curioso, né? Mas não são todos muçulmanos, por que eles estão lutando entre si, se aliando a pessoas que não são muçulmanas, né? Nós temos um fator político e cultural nessa situação, né? Você tem, acho que a questão da própria base material de existência, né? As pessoas procurando a sua subsistência e a manutenção da vida, elas acabam se colocando, né, como portadoras angelicais de uma razão, né, como se fossem pessoas que estão certas o tempo todo, quando esquecem que Deus, isso na minha perspectiva de religioso, não tanto de estudioso assim, mas Deus é Ele que possui a verdade, né? A gente tem o dever de procurar junto, né? E acho que é um pouco pela ignorância e pela vaidade também, né? A gente tem um momento em que as pessoas elas acabam abandonando um pensamento coletivo, de estarem juntos, de fazerem uma série de coisas juntas, né? Você tem e isso também tem a ver com o decaimento, né, do capitalismo industrial e da ascensão do capitalismo financeiro desterritorializado, né, desnacionalizado, que pode circular em qualquer lugar, né? E as religiões acabam se colocando, enquanto as pessoas acabam se colocando nessas identidades religiosas para se afirmar contra essas mudanças globais da globalização que vem ocorrendo, né? E nesse processo acabam por se radicalizar, não todas, claro,
mas algumas delas acabam encontrando na religião uma forma de manter uma identidade em um mundo de constante mudança e fluxo, né? Tanto que não é à toa que as pessoas não estão mais fazendo partidos, né? Elas estão fazendo movimentos, né? Mas os movimentos eles podem ser religiosos também, né? Eles podem abarcar as dimensões políticas, culturais, econômicas, e as pessoas elas acabam entrando nisso enfim, acabam justificando as suas escolhas individuais como se fossem escolhas que Deus me orientou por isso, mas no fim das contas é dar responsabilidade para Deus de uma coisa que é responsabilidade da pessoa, né? Então elas se arvoram desse pensamento de terem razão, de estarem corretas, de poderem dizer para o outro o que deve fazer, quando na verdade elas não são nem capazes de fazer isso consigo mesmas, né? Então eu tenho a impressão que, como eu disse, são questões políticas, econômicas e culturais muito longe da religião, muito longe do Islã, muito próximo do islamismo, muito próximo da prática de muitos cristãos, muito próximo da prática de pessoas de outras matrizes religiosas, mas que acabam esquecendo de que para além das ideias de certo e errado, a gente tem um lugar onde a gente pode se encontrar, né? E esse lugar ele pode ser um encontro de amor, né? E as pessoas podem construir coisas boas juntas para além das suas diferenças, né? Tem uma frase, acho que é do Goethe, quando ele diz que quem quiser ter razão certamente a terá. E isso também se aplica ao religioso, né? A pessoa que diz eu estou salva, você vai para o inferno, é difícil demover ela dessa perspectiva, né? É um tanto quanto irracional e fundada em questões muito emotivas, né? E muito pouco refletidas, né? E aí fica complicado qualquer tentativa de diálogo, né? Infelizmente, não são... isso não é uma exclusividade do Islã, né? Antes os únicos religiosos no mundo fossem só intolerantes fossem só os muçulmanos. Mas infelizmente a intolerância está bem distribuída na humanidade, independente da religião que as pessoas professem ou da ausência delas. Elas costumam ter comportamentos xenofóbicos, racistas e preconceituosos. Uma coisa que a gente prega bastante na nossa plataforma é inspirar as pessoas a viajar. E os estereótipos que são criados em cima do islamismo criam uma barreira para as pessoas irem visitar o mundo árabe, por exemplo. Só que, claro, existem países que estão em conflito, mas, por exemplo, a Jordânia é um país super seguro que muitas vezes as pessoas não vão conhecer por causa desse estereótipo. E o turismo religioso, muita gente só pensa no cristianismo, mas o islamismo também tem muita coisa interessante. Então o que você acha que vale a pena contar pro pessoal que vai inspirar eles aí e ajudar a quebrar ainda mais esse paradigma que existe? Assim, depende do que a pessoa quiser conhecer, eu recomendo que não vá mesmo, como por exemplo conhecer o acampamento do Boko Haram, né? Eu sugiro que esse islamismo as pessoas evitem. Agora, se a gente for pensar em termos de Islã, enquanto civilização, enquanto parte de um processo civilizatório, né? Eu acho que as pessoas podem muito bem, assim, se você está no Brasil e pretende viajar para um país de população majoritariamente islâmica ou muçulmana, fica tranquilo, aqui é muito mais violento do que qualquer um desses lugares no mundo, né? O risco de uma bala perdida é maior do que de uma bomba, né? É muito mais provável você ser assassinado por um narcotraficante evangélico do que por um homem-bomba no Brasil. E é muito mais, assim, o número de assassinatos e homicídios no Brasil no período desde que começou o Daesh, né, o auto-intitulado Estado Islâmico na Síria, no Brasil morrem mais pessoas, né, apesar de ser um país que aparentemente não está em guerra civil, né, num país em que o estado de exceção é o paradigma, né, o estado de exceção é a normalidade no Brasil, né, principalmente na periferia, principalmente para os pobres, principalmente para as pessoas em situação carcerária, para os negros, para as mulheres, pessoas trans, né. Eu queria lembrar o nome do livro. Se você procurar em inglês o que eu vou dizer agora, pode parecer assustador. Mas o autor do livro ele resume da seguinte forma: quanto mais muçulmanos, menos violência. Ele pega 50 países de população majoritariamente cristã, 50 países de população majoritariamente muçulmana, e ele comprova observando esses países. A violência é muito menor nos países de população majoritariamente muçulmana. É muito menor. Você tem uma desigualdade social menor também, né, o que deve acarretar numa questão de violência urbana bem menor também. O que você constata é uma desigualdade de gênero um pouco maior. Eu queria lembrar o nome do autor, o nome do livro. Eu já baixei o livro até para dar uma olhada, mas não tá vindo na cabeça agora, me desculpa, acho que não estava preparado. Mas de toda forma é um pouco isso, você fica tranquilo. A Jordânia, que é um caso que você citou, eles são aliados locais dos Estados Unidos.
Então, dificilmente você vai ter um problema ali, né? Se você visitar a Turquia, por exemplo, né? Mas as mulheres muçulmanas não podem dirigir, ou as mulheres não podem dirigir em países muçulmanos. Na verdade, isso só valia para a Arábia Saudita, e ainda assim a dinastia Saúde está procurando combater esse estereótipo. Já permitiram mulheres dirigirem. Mas a mulher tem que andar coberta em todos os países de população majoritariamente muçulmana. Na verdade, a obrigação do uso do véu se dá na Arábia Saudita e no Irã. E não em todos os lugares, né? Porque você tem praias em alguns países de população majoritariamente muçulmana, né? E praias particulares que as pessoas podem frequentar. Você tem algumas questões de costume, né? Como a questão de não beber álcool, mas uma das fábricas da Stella Artois, daquela cerveja, está localizada no Egito. Então você, assim, existe uma série de paradoxos, as pessoas criam questões na própria cabeça, e por não conhecerem esses lugares, não que eu os conheça, mas conheço pessoas que vieram deles e estudam um pouco, né, elas acabam se intimidando, né, com algo que, enfim, não há necessidade de se intimidar. Então eu recomendo, assim, muito assim, antes de fazer qualquer coisa em relação a visitar um país muçulmano, por favor, leia um livro chamado Islã, Religião e Civilização, do escritor chamado Paulo Ilu, que é antropólogo de campo, ele é pesquisador da Universidade Federal Fluminense, e ele demonstra uma série de questões relativas ao Islã que são muito importantes considerar, né? Tanto em relação a costumes, a questão da cultura e da religião, né? Se você vai para algum país como a Turquia, você tem um tratamento determinado, as pessoas têm um comportamento, né, que às vezes a gente pode estranhar, mas que dificilmente vai ser tido como algo negativo, né? Assim como o Brasil também, quem vem para o Brasil e é assaltado, quem vem para o Brasil é assassinado, enfim. Acho que os turistas devem ter muito mais medo de vir para o Brasil do que um brasileiro ir para outro país, qualquer país do mundo. Então, puxa, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente, cara. De verdade, garanto que todo mundo que escutou aqui com a gente aprendeu muito. Você deu até dica de leitura. Realmente o papo foi 10. Se quiser aproveitar agora para divulgar o seu podcast, algum trabalho seu, fazer um jabá, fica à vontade. Ô João, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite, a confiança e a paciência sua e dos ouvintes em me ouvir. Eu gostaria de divulgar o meu podcast, como você disse, o nome disso. Eu estou no portal O Nome Disso é Mundo, com um podcast chamado O Nome Disso é Islã, né? Uma das melhores coisas que encontrei em termos de podcast chama 80 Watts, que é o programa do Xi. Eu queria lembrar dele, lembrar também do Cristiano Barba, com Teologia de Boteco, que é um irmão evangélico, né? Então você está vendo um muçulmano recomendar um evangélico. Mas eu recomendaria também, além de recomendar esses podcasts, o meu e desses dois, que eu gosto muito, recomendar os documentários da professora Franci Rose Barbosa, principalmente o Alá Oxalá na Trilha Malê, no qual ela vai mostrar as convergências dos povos de santo e muçulmanos no Brasil. Um documentário curto, tem na íntegra disponível no Vimeo. E queria recomendar, sempre recomendo para as pessoas: visitem mesquitas, conheçam muçulmanos, entrem em contato com a gente. Eu estou à disposição, se quiser conversar comigo no Twitter, tá lá, @MuhammadPuncha. MuhammadPuncha vai estar, acho que vou pedir para colocar na descrição do episódio, porque, enfim, tem 2 M's, é Muhammad. Esse depois do Ram tem 2 M's. Puncha, Puncha. E estou à disposição. Como eu disse, podendo ajudar, por favor, contem comigo. Se for para atrapalhar, eu me retiro. Mas estou à disposição. Então é isso aí. Sigam o Puncha, sigam o Nome Disso é Mundo. Sigam a gente também nas redes sociais, @oficial Lugares pelo Mundo. Só procurar lá que vocês vão achar a gente. Quero agradecer a quem escutou a gente até agora. Muito obrigado. E pode ficar seguindo a gente, que semana que vem vai ter outro episódio do Lugares pelo Mundo. Muito obrigado, galera. Até mais.